Hoje a nossa live é com meu amigo ortodontista, especialista na profissão, ele é o Dr. Guilherme Bibiano, ele é profissional lá na cidade de São José dos Campos. Eu convidei ele aqui hoje para dividir as experiências, ele já teve contato com a associação dos pacientes com fissura lá na cidade que ele reside, e hoje ele vai vir aqui dividir conhecimento, responder algumas dúvidas que eu tenho e poder ajudar tanto os pacientes como profissionais que depende do nosso tipo de tratamento, que precisa da ortodontia e de cirurgia bucomaxilofacial. Boa noite, Gui. Tudo bem? Beleza, Zé. Boa noite, cara. E aí? Tudo bom? Ó, esse cantinho aí é da sua foto do perfil, não é? É, cara, eu tô aqui na clínica. Eu vi, eu reconhecia o fundo. Meu cantinho de trabalho aqui. Eu preciso ir visitar um dia. Sabe que eu tenho uma cirurgia, acho que é o mês que vem, aí eu vou ver se a gente combina. Mas eu não te falei porque eu não sei a data ainda. Então, me avisa, cara. Eu falei com a Fran hoje. A Fran comentou que você vem operar aqui no Vale, né? É. E me avisa sim, vamos combinar. Tomar um café junto aqui. Não esqueci não. Ó, pra quem... conhecer a clínica aqui também? Não, com certeza, vou avisar. Pra quem não conhece, o Guilherme, né, é um amigo já desde a época do estudo e da especialização, né, Gui, vamos falar assim. A gente conviveu um tempo aqui em Bauru, combina de se encontrar sempre nos congressos que tem de ortodontia, que eu acabo indo. Agora a gente está sem poder ir, então vamos começar a se encontrar por aqui, pela internet pelo menos, né. A gente divide alguns pacientes em tratamento, eu com a parte da cirurgia, o Gui na ortodontia, né, que ele manda muito bem. Então eu queria que você falasse um pouco de você, da sua rotina para quem está aqui, e seja muito bem-vindo aí, vai ser um bate-papo muito agradável hoje, com certeza, Gui. Ô Zé, primeiramente, brigadão aí, né, uma honra em participar, receber esse convite seu. E, bom, eu sou formado lá em Bauru, né, tive um prazerzão de conhecer o Zé lá, um profissional que eu admiro muito, né, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. E a gente já aprendi muito com ele, né, com as coisas que eu vejo ele fazer também. E é isso, eu tive uma experiência boa com paciente fissurado, né, estudei lá em Bauru, depois que eu voltei para São José, eu fiquei um bom tempo aqui trabalhando com pacientes na FLAP, uma associação que tem aqui, que cuida só de pacientes fissurados. E depois eu saí da associação e aqui na minha clínica privada, alguns pacientes acabam vindo ser atendidos aqui por mim, né? Então eu mantenho contato com o pessoal de Bauru, até com o Rogério Penhavel, que eu sempre tenho contato com ele para conversar sobre os pacientes, né? Esse intercâmbio é muito bacana, assim, eu acho que agrega muito. Não, com certeza, a gente não acho que nunca quem passou aqui a gente escondeu alguma coisa, né? Sempre dividiu tudo o que aprendeu, até porque a gente aprende junto, né? Porque cada caso é um desafio novo, né, Gui? Então acho que isso... Com certeza. Acho que aqui a gente acaba aprendendo, a gente aprende assim, né? Na época que você estudou, você lembra disso? Que eu também estava no mesmo barco. Nossos professores aqui nunca esconderam a forma de trabalhar ou de ensinar, né? Nunca tinha, ó, isso eu faço na aula, daí na clínica eu faço diferente. Sempre foi uma coisa bem limpa aqui, né? Eu não falo de outro lugar porque eu não passei por outros lugares, né? Então não posso falar por outros serviços, né? Mas eu vejo assim, os professores nossos que deram a base pra gente são de lá, né? Mas isso é uma coisa que sempre transpareceu muito, né? Todo mundo foi sempre muito transparente, assim. Ninguém esconde o ouro, né? Ninguém esconde, né? E assim, além de não esconder o ouro, né? Eles mostram o que deu errado, né? Onde eles falharam, para tentar não deixar a gente falhar, né? Ou falhar menos, pelo menos. Então isso é uma coisa muito primorosa, assim, acho que do ensino deles. E o atendimento do fissurado em si, uma coisa que eu acho muito bacana é que a gente realmente aprende muito, né? Porque é o que você falou, assim, cada caso é um desafio. É lógico que existem protocolos, né, que a gente procura seguir, mas cada caso tem uma peculiaridade, tem alguma coisa que você precisa contornar, que você precisa criar, né? Precisa desenvolver alguma coisa diferente para conseguir executar, né, aquele tratamento que você precisa, que você quer entregar. Então é desafiador, mas a gente aprende muito com isso também, né? Muito bacana. Sei que todo mundo que está aqui já sabe, né? A gente fala disso quase toda semana, mas para quem está aqui a primeira vez hoje, a fissura, né, é uma malformação, né? Acho que é uma das, vamos falar principais, não, mas a de maior ocorrência, né, nos seres humanos, né? Então o paciente que nasce com a parte, ou pode ser só o lábio, ou o lábio e a parte do rebordo. Tem fissura que é só no céu da boca, então tem algumas variações na sua classificação, mas todas elas acabam envolvendo a odontologia de forma muito efetiva assim, durante o tratamento, né? Porque ele faz o acompanhamento, o paciente começa desde a pediatria até chegar na cirurgia ortognática, quando termina de crescer,
sendo atendidos e cuidados por dentista, né? Então, o paciente com fissura tem uma ligação muito grande com a odontologia em geral. E eu trabalho aqui no hospital que realiza isso, eu também tenho consultório aqui em Bauru e São Paulo, que também busca atender esses pacientes com fissura, né? Porque hoje em dia Bauru um pouco fechou as portas para quem é de fora, né? Então tem muito paciente que a gente continua dando esse tratamento fora, assim como vão no seu consultório, paciente que não quer tratar em alguma instituição, que tem condição também, né? E quem não tem sempre dá um jeito de ajudar. Então, para quem não sabe, quando a gente fala paciente com fissura, a fissura é a descontinuidade do lábio ou da parte dos dentes ali. E você falou isso porque você sabe que todo paciente que tem a fissura, que acaba chegando num profissional, ele tem sempre duas chances, né? Ou da pessoa fala assim, olhar para o paciente e falar assim, ó, você eu não trato, ou ele olhar e falar assim, não, aqui eu trato, e ele ficar com a gente o resto da vida e vira uma parte da família, né, Gui? É bem isso mesmo. Eu tenho vários pacientes que estão comigo há anos já, e você acaba virando parte da família mesmo, porque muitos profissionais a gente vê que eles têm o receio por nunca ter tratado, né? Então, assim, não quer colocar a mão, acho que às vezes é até prudente, né? Não querer mexer numa coisa que não sabe, mas é muito comum os pacientes chegarem aqui e falarem, ninguém quis me atender, estão muito receio de fazer o tratamento, né? E a gente acaba abraçando, né? Até por ter tido esse privilégio de ter esse aprendizado lá em Bauru, né? E é bem o que você falou, os pacientes acabam tendo uma troca muito rica com a gente, assim, pessoal também, né? Vira referência. Eu nunca tive, assim, eu já tive em outros tipos de atendimento, né? Paciente desiste, muda de cidade, muda de profissional, mas paciente com fissura que a gente acompanha desde pequeno, cara, é difícil de mudar. Tudo que eles vão fazer, eles têm a referência do profissional e pergunta, ver o que pode agregar, se está certo o que o outro dentista falou. Isso é uma coisa muito bacana e a família cada vez aumenta mais, né? É verdade. Isso sempre é bom. Você está com um consultório aí faz desde quando, Gui? Ali em São José... Que é a Ideare, né? A Ideare, a clínica aqui a gente tem há 4 anos que a gente abriu. Fez 4 anos agora. Tá. Mas em São José eu atendo desde 2014, eu acho. Foi quando eu tinha um consultório lá em Taubaté, né? Que eu já atendia fissurados lá também. Eu trabalhava em Taubaté e São José, eu acabei me mudando para São José. Atendi aqui num tempo no consultório de uma amiga minha e há 4 anos a gente abriu a clínica aqui. Nós somos de 8 dentistas aqui agora. Cada uma clínica de uma área. É multiprofissional. É multiprofissional, E a gente está aqui e tem a felicidade desses pacientes que vêm buscar a gente aqui, né? Você ia falar antes alguma coisa, eu te cortei? O Centrinho acaba encaminhando muito paciente para cá, né? Por ter tido esse contato, né? Na verdade, até lá acaba sendo uma família que a gente forma também, né? Porque... acaba propagando, né? Porque é difícil, por mais que passe bastante profissional, quando você fala assim, pra quem que eu mando em tal cidade? Às vezes você vai ver, tem 1 ou 2, assim, que você pode indicar e você fala, vai, tenta nesse ou nesse, que você vai conseguir uma indicação e a sequência do tratamento, né? É isso aí. E você ia falar antes alguma coisa, eu te cortei? Desculpa. Em live é assim, às vezes um fala em cima do outro e acaba sumindo. Mas a questão do atendimento do paciente, às vezes muitos falam assim, eu passei em Bauru, o ortodontista fala que já passou, mas às vezes não sabe a rotina da sequência do tratamento, né? Porque normalmente o paciente ele já nasce sendo tratado, então vamos falar assim, já nasce com indicação passa uns dias do começo da vida já para fazer o fechamento do lábio, né, para poder fazer as primeiras cirurgias primárias. Quando vai chegar para a gente, né, normalmente ele passa por todo um período. Quando começa a trocar um dente, é a hora que ele procura o ortodontista, né, Gui? É a hora que ele seria a indicação do paciente começar a procurar um tratamento. Como que é essa abordagem do primeiro contato com o paciente? Como que você faz esse plano de tratamento? Você vai... a questão de pedir documentação, de planejar, ou já de indicar algum tratamento nessa idade? Então, aqui geralmente os pacientes vêm para mim já referenciados por outros profissionais, né? A maioria deles até pelo Centrinho. Porque aqui em São José, como a gente tem a FLAP, que foi uma instituição que sempre foi fundada por uma mãe de um fissurado, né? E faz mais de 20 anos já que ela existe. Então, eles tentam construir aqui uma rede de apoio
para dar um suporte para essas famílias que às vezes nem sabem que vão ter uma criança fissurada, né? Ou não sabem o que é fissura, né? Hoje em dia, com os ultrassons mais evoluídos, é lógico, muitos descobrem antes, mas então essa instituição dá esse suporte para as crianças que nascem com a fissura, já iniciam desde cedo, né, o acompanhamento e depois vem para mim referenciado. Então a maioria deles passam em Bauru. Então por isso eu acabo fazendo muito esse intercâmbio com os profissionais de lá, porque muitos fazem documentação lá, então agora está mais difícil até da gente pedir a documentação, né? Eles não estão liberando muito, a gente tem que pedir o paciente fazer aqui, mas acaba sendo mais referenciado mesmo. Mais por indicação, né? Mais por indicação, né? E às vezes acaba, como os próprios pacientes acabam se conhecendo, né? Eles acabam criando uma comunidade, assim, então eles se conversam entre si e acabam indicando também. Mas aqui em São José, acho que talvez 100% deles já tenham passado em Bauru em algum momento. Porque... Pode falar. Com as limitações do hospital, né, em relação à instalação de aparelho, com algumas dificuldades que o próprio hospital passou, né? Então eles começaram a tentar ao máximo descentralizar, né? Então, antigamente, por exemplo, eu fazia mais acompanhamento e manutenção dos pacientes. Hoje em dia eu faço mais instalação, né? Porque já pega desde o começo, né? Pega desde o começo, né? Eles não estão fazendo mais em Bauru, em muitos casos. Né? Acho que e essa acaba sendo uma tendência de tudo, né? Porque se a gente for pensar que todo mundo cresce e numa proporção e uma hora a coisa fica enroscada, né? Não tem como dar vazão no tratamento, né? A verdade é essa. Como é um tratamento longo, não é um tratamento pontual, né? Vem, trata e vai embora. Não é uma coisa... O paciente depende do acompanhamento longo, então isso depende muito do serviço externo para acontecer, né? Não tem jeito. O tratamento desde que nasce, né, até o início da fase adulta, né? É extenso mesmo, né? A grande maioria dos casos é um tratamento bem extenso mesmo. E outra coisa que acontece é que para os pacientes também sempre irem para Bauru, né? Bauru, assim, para quem mora longe é mais difícil, né? Então, sim. Os pacientes têm essa questão da... Você sabe que eu comecei a atender em São Paulo tem 4 para 5 anos, mais ou menos. E a ideia foi essa, porque Bauru, você falar para alguém, ó, eu atendo em Bauru, só em Bauru, opero só em Bauru, é longe para chegar. E tem gente que, a questão do avião aqui, que como piorou, né? Então agora São Paulo, querendo ou não, de qualquer lugar, é um voo, chega, né? É bem mais fácil chegar, com certeza. A referência é bem melhor. Então isso que acabou levando a gente para atender em São Paulo, né? E foi também uma transição do Dr. Reinaldo, que tinha mudado, na época ele tinha, não parado de atender, mas ele tinha saído do consultório que ele tinha, que eu atendia também lá na época, daí fez eu abrir o consultório aqui com o Gui, né? Então a gente começou, assim, uma vida paralela, uma vida profissional paralelo a eles, para poder seguir a nossa carreira também, né? Então isso que acabou levando aí para São Paulo. Como o Dino já atendia lá, o Gui também, eu peguei e fui meio no vácuo. A gente está numa outra clínica, né, que é da Karen Ayub, não sei se você conhece ela. Eu não conheço, mas fiquei sabendo. E a gente atende, conheço a Priscila. E a gente atende tudo junto lá em São Paulo, na clínica da Karen. Os pacientes que você atende lá em São Paulo são mais da região de São Paulo ou a maioria de fora também? Né? Tem de todo lado. Tem de todo lado. No domingo eu fiz uma cirurgia de enxerto, o paciente era de Rio Branco, do Acre. Que ele veio para cá, veio para Bauru, né? Ele faz orto aqui, mas operou lá. E os enxertos, o que você tem usado mais para fazer enxertos? Material? Você usa autógeno, usa biomaterial? Como é que você tem feito? Eu acho que hoje a gente poderia nivelar assim, né? Claro que sempre o ilíaco foi o que começou, quando começou a se desenvolver a técnica, e todos os artigos que você for procurar da descrição da técnica, do começo do enxerto ósseo no tratamento, no protocolo de tratamento do paciente com fissura, sempre ele foi feito com o osso da crista ilíaca, né? Então a base sempre era essa da remoção. Isso foi aqui no hospital o protocolo, no consultório também era a mesma coisa, mas o pós-operatório do ilíaco, em comparação com o osso do mento ou com o osso sintético, ele sempre também é pior na questão de pós-operatório. Mas quando o paciente tem a fissura bilateral, por exemplo, a gente tem duas opções: ou fazer da crista ilíaca, a remoção do enxerto, ou com o osso sintético, mas hoje tem apenas um produto no mercado que faz essa função,
que são os BMPs, né? A proteína morfogenética, que não é um biomaterial porque ele é sintético, mas não é um biomaterial como o do que a gente usa no implante. É um pouco diferente esse biomaterial, porque você pensa, um enxerto feito numa criança em crescimento, tem que ter uma formação óssea, e para o dente ser movimentado através do osso, não pode ser uma hidroxiapatita, não pode ser tem que ser um osso que vai se remodelar com a movimentação ortodôntica. Então isso faz todo sentido quando a gente pensa dessa forma. A gente tem a região do mento para tirar o enxerto também, mas é indicado para fissura unilateral. E mesmo assim tem que avaliar na radiografia ou na tomografia o volume da área da fissura para ver se a gente tem esse volume na área do mento. Porque o mento tem uma limitação maior. Tem uma limitação maior. Né? E o mento tem uma idade que a gente sempre tenta fazer o enxerto, quando a gente fala em época ideal, antes do canino permanente nascer. Mas nessa fase, muitas vezes, que seria o segundo período transitório da dentição, né? Muitas vezes nessa fase, o canino permanente está se formando. Daí ele limita aqui a largura óssea por conta do canino estar em infroclusão, não, está em formação ainda, né? Então você fica nisso. Faço o enxerto na época ideal, mas em cima tá bom, mas aqui o canino permanente ainda atrapalha a largura da extensão da remoção do enxerto. Então a gente fica com essa limitação em alguns casos, né? Então cada caso acaba sendo preparado por um só. E esse material ósseo indutor que eu falei, a proteína morfogenética, né, o BMP, ele hoje está difícil de encontrar no Brasil. Esse é o maior problema dele, é o custo, né, vamos falar assim, por ser material importado hoje. Lá no Centrinho nem tá se usando mais, né? Porque ficou um período, né, depois parou totalmente. Ficou, foi uma beleza, né, mas agora não tem mais. Hoje é ilíaco e mento. Que é o protocolo tá assim. Então depende disso para poder indicar. Então se você fala assim, qual que resolve todos? O ilíaco dá para todo mundo. Né? O mento já tem essa limitação, então você tem que estar na época certa. E o BMP hoje acaba sendo mais cirurgias de forma particular, né? O paciente poder comprar o material ou poder fazer essa aquisição para poder fazer a cirurgia. Mas o BMP, o resultado é muito bom. Quando você vê uma radiografia depois de tudo já ter acontecido, você não consegue ver a diferença na formação óssea ali na área da fissura. Acho que o legal é isso, né? No fim, quando é indicado, o resultado no fim, você vendo a pedra picar uma do lado da outra, você não consegue ver qual que é qual. Porque forma um osso novo, né, Gui? Forma um osso novo. Que é o que a gente precisa, né? Para conseguir fazer uma movimentação adequada ali. Então, quando você me indica um paciente para fazer o enxerto, eu te devolvo, o que muda muitas vezes quando o osso é autógeno, você já coloca a célula ali, você já, vamos supor que faça uma radiografia no dia seguinte. Como você colocou o osso no lugar, você faz uma radiografia e você já tem já consegue avaliar na radiografia a imagem do osso ali presente na área da fissura. Quando é o BMP, você faz uma radiografia no dia seguinte, a área da fissura não aparece nada, porque esse osso vai formar em 180 dias, né? Entendi. Em 90 a 180 dias. Então, às vezes, faz a radiografia no dia seguinte, parece que não pôs material nenhum, porque para ter a formação óssea tem que esperar de 3 a 6 meses. Entendi. Então, a gente tem essa diferença. Uma questão que eu sempre tenho dúvida, Gui, é a questão de por quanto tempo. A gente sabe que o paciente, por conta das cirurgias primárias, né, a limitação anteroposterior da parte superior, da parte de cima da maxila, né, o osso que fica os dentes na parte superior, ele acaba crescendo menos, né? Ele acaba tendo um crescimento menos no sentido, ele fica mais para trás dessa parte da base do nariz. Por quanto tempo a gente indicar a máscara no pós-operatório, após a expansão? Eu geralmente, no protocolo normal, eu gosto de usar máscara às vezes uns 7, 8 meses, e depois da disjunção, né, depois que a gente usa o aparelho expansor para abrir o céu da boca, uso 7, 8 meses, mas eu gosto muito de acompanhar o paciente de perto e ver como é que está sendo o resultado dele. Se eu achar que tem uma chance de ter ganho ainda, o paciente está usando bem a máscara, a gente vê um potencial de ter melhora, eu às vezes estendo o uso.
Eu peço para usar mais. Eu perguntei isso daí, assim, não é uma pegadinha com você, não é fazer isso, mas porque eu vejo que tem diferença de profissional para profissional de fazer isso daí. Até hoje ainda vejo muito. Sim. Se você perguntar para cada um vai ter uma resposta em número, né? E depende da época. Uma das coisas que fala na dentadura, segunda fase do período transitório, uma coisa que eu, assim, vários relatos que eu já vi, que às vezes preferem não fazer muito tempo, porque você, por causa da perda de ancoragem posterior, você pode aumentar o risco de impactar os caninos, né? Então fica mais difícil dos caninos nascerem depois, por causa do efeito dentalveolar que é inevitável, né, com a máscara. Então, assim, é uma coisa que cada paciente a gente pega numa fase, né? Nem sempre a gente consegue pegar ali na fase ideal. Então, eu gosto de acompanhar isso de perto e eu, às vezes, eu vou acompanhando e vou variando. Se eu acho que dá para ir um pouco mais sem que os prejuízos atrapalhem o tratamento, eu continuo um pouco mais, né? E agora, hoje em dia, a gente tem outros protocolos também que às vezes favorecem, né, ficar usando, porque tem a ancoragem esquelética, né, que a gente minimiza, né, esse impacto dentário que os aparelhos têm, né, isso pode ajudar. Mas realmente é bem variável. Eu já cada um tem acaba com outras pessoas. Se você for escrever no lugar, é porque tem coisa que a gente faz que é lógico, a experiência você acaba sabendo, você olha já monta o protocolo inteiro na cabeça, assim, né? Você já consegue, você bate o olho na oclusão, você já fala, ó, tem que ser isso, mas vai um tempo para isso acontecer, né? De forma, vou falar assim, espontânea, né? Vai um tempo para isso acontecer. Vai tempo. E se você for descrever isso, é difícil, né? Você já pensou nisso? Tem coisa que a gente faz que é difícil você descrever, porque tem muita variação. Tem muita variável, né? Eu falo, a idade do paciente, a própria resposta que o paciente vai ter, eu acho que é muita variável mesmo. E no paciente fissurado especificamente, eu acho que o desafio é maior ainda, porque a gama de variáveis neles acaba sendo maior, né? As limitações anatômicas, né, na região da fissura. Então, por isso que eu falo, alguns protocolos, para mim, eles servem como referência, né? Então, eu olho, esse é o protocolo. Mas nos meus pacientes, não só os fissurados, mesmo os pacientes que não têm fissura, né, que tem uma arcada normal, ainda assim eu vejo, assim, eu adapto alguns protocolos, né? Eu tenho eles mais como referência, mas é uma coisa muito que eu trago do Dino, essa coisa da individualização, né? Você tentar entregar o melhor que aquele paciente precisa, né? Não existe um protocolo que vai ser bom para todo mundo, né? Que vai resolver 100% todo mundo. Então, para mim, ele serve mais como referências, né? E aí eu vejo, dá para seguir o protocolo à risca? Eu sigo. Não, isso aqui eu vou ter que fazer uma pequena adaptação, porque para esse paciente vai ser melhor, eu faço essa adaptação. É isso que faz você ser diferenciado, né, Gui? A gente poder fazer Não, mas é difícil isso. Mas isso é desafiador também, sabe, Zé? Porque às vezes você vê, sei lá, um protocolo do Dino, né? Pô, o Dino é referência nacional da ortodontia e eu vejo o protocolo dele lá. Tá, estudei o livro do Dino, eu tenho o protocolo dele na mão. Aí eu pego um paciente, esse protocolo que vai ser bacana. Aí chegar num momento lá... Mas não é igual tá descrito, né? Então, eu vou ter que adaptar isso. Você fala, vou mudar o protocolo do mestre, né? mas eu faço isso, entendeu? Porque, assim, pra mim, né, eu tô com o paciente na mão ali, pra mim é aquilo que faz mais sentido, é o que eu faria em mim. Então, por isso que eu falo, muitas vezes os protocolos servem como referência, mas às vezes requer uma lapidação, assim, né, uma individualização. Isso acho que é importante. Assim. Eu falo porque às vezes tem gente que acompanha o serviço aqui, fica um tempo aqui em Bauru, né? E você vê que no começo a pessoa fala assim, mas ele é maluco, né? Porque cada hora faz de um jeito o negócio, apesar de tentar sempre ter um protocolo para fazer, mas às vezes até ali é igual de um paciente para o outro, mas dali para frente já tem alguma alteração, né? E eu acho que os protocolos são importantes, né? É o que eu falei, eles precisam pra gente ter um norte, né? Pra gente saber... Para poder se conversar, né? Exatamente, acho que são super importantes. Mas uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Cada ser humano é único, né? Então a gente precisa... eu não acho fácil, né? Eu acho difícil, mas a gente precisa ter essa sensibilidade de identificar, né? Até que ponto dá para ir num caminho, até que ponto a gente tem que dar uma ajustada na rota, né? Então, é igual toda vez que lança alguma coisa nova, que alguma coisa vira... Não vou falar vira tendência, mas vai virando... como falar assim? Quando é uma coisa nova... todo mundo quer fazer. Chama atenção. E eu vi muito isso daí quando a gente começou a fazer o expansor ancorado, né, o MARP, que daí muita gente começa a falar assim, não, mas o MARP é melhor.
eu acho que não é melhor. Ele tem a sua indicação, entendeu? Isso. Então, isso era uma coisa não é melhor. Eu ia te perguntar, né, o que você pensava sobre o MARP, assim. Porque como é que tem sido a minha prática, assim, ó, eu até hoje, eu não fiz um caso com MARP, né? E das coisas que eu tenho acompanhado, dos casos que eu tenho visto tratados, né? Muitos deles, eu olho a discrepância esquelética e falo, mas será que precisa do MARP no caso desse, né? E eu resolvo muitos casos aqui, às vezes sem disjunção, né? Muitos casos são compensações dentoalveolares, eu faço a compensação dentoalveolar, às vezes com o próprio arco mesmo, né? Ou um arco de expansão, ou elásticos cruzados, e resolve muito bem o problema, né? O MARP eu acho que tem a sua indicação, né? Mas às vezes eu tenho essa sensação de ser uma coisa assim, todo mundo quer aprender. Eu acho que as instituições, né, têm talvez até uma obrigação de desenvolver a técnica, né, instituições de ensino, mas na clínica privada é uma coisa diferente, né? A gente tem que aplicar aquilo quando realmente precisa. Teve um caso, eu conversei com você acho que no começo do ano passado até. Eu tive uma paciente que veio até mim hoje que eu falei, ela tem que disjuntar. Tem que fazer. Era uma paciente assimétrica até, e ela falou, essa paciente vai ter que disjuntar. Era uma paciente madura, tinha 16 anos, e eu falei para ela, olha, se não disjuntar, não vai ficar bom, então tem que ser disjunção. E foi quando eu falei com você de fazer o MARP, só que a paciente, ela não quis fazer, ela estava de um tratamento ortodôntico muito extenso, já fazia 6, 7 anos de aparelho fixo na boca. Cansou, né? Assimétrica, cansada, precisa, e assim, tem que disjuntar, não tem opção, né? E aí veio a pandemia e a mãe acabou assim, não, a gente vai parar um pouco, depois a gente retoma o tratamento, né? E parou. Mas assim, foi um caso, né, que veio, que eu achava que realmente tinha indicação. E às vezes eu tenho essa sensação de haver um sobretratamento, sabe? Mas eu acho que assim, se você pensar, você tem uma caixa de ferramenta em casa, não tem? Você meio faz tudo aí também que eu sei, né? Então, você vai ver que tem ferramenta que você tem na caixa que você não usa todo dia. Não usa. Mas você tem ela ali, você sabe para que serve. Exatamente. Então acho que essa é a função. Mas tem uma situação que eu acho que o MARP ajudou muito, que é isso que você falou da tração, que a gente comentou agora há pouco, que foi até a tese de doutorado da Felícia, ela publicou o artigo agora esse ano, que ela fala sobre isso daí, de usar o MARP para usar o elástico de tração na maxila, né? Que é mais ou menos seguindo a tendência do que a gente faz no protocolo do De Klerk, né? Do bump com as mini placas. Então tem esse trabalho agora, porque a mini placa é uma cirurgia, vamos falar assim, mais detalhista para fazer e tem um custo maior das mini placas, né? Um tratamento não sobrepõe o outro, mas é uma indicação quando você tem essa questão do espaço, da mesialização e para ter uma coragem esquelética de fazer o uso do elástico ancorado no expansor, né, no MARP, e ao mesmo tempo de você usar elástico intraoral e não ter que usar máscara externa, né? Então isso para o paciente é uma vantagem, não só estética, né, mas dele aderir mais no tratamento e ficar com esse elástico mais tempo durante o dia. Então esse é um ponto. Mas se você pensar há um tempo atrás, não sei se você já reparou isso, de quando você estudou para agora, os pacientes não chegam mais tanto ainda, e como chegavam há 15, 20 anos atrás, a questão dos pacientes chegavam já adultos sem nunca ter tido tratamento. Acho que hoje a prevenção está um pouco melhor. Hoje a prevenção é melhor. Os pacientes, acho que são duas coisas, né? Eu vou chutar isso para você. É a questão de rede social, de todo mundo aparecer sorrindo e ter foto o tempo inteiro aparecendo, né? Lógico que isso não é todo mundo que fica tirando fotos ou selfie todo dia. Mas, querendo ou não, muita gente não fazia antes e agora faz isso todo dia, né? Sim, sim. Então, eu vi no consultório mesmo ano passado, no começo da pandemia, a busca por clareamento dental de muito profissional que estava fazendo live aumentou. Muitos colegas, eu mesmo fiz clareamento, fui fazer o primeiro clareamento no meio da pandemia por causa de estar dando muita aula online, e você fica de perto aqui, né? Então, eu acho que essa questão preventiva, né, na odontologia no geral, assim, talvez a parte estética, né, essa questão do online, assim, e essa proximidade tenha ganhado um pouco mais de destaque agora, mas você mencionou da prevenção, isso realmente é uma coisa de... eu sou formado há 15 anos, né, mas eu vi assim, mudou completamente. Você vê e a consciência dos pacientes também mudou muito, né, eles estão muito mais atentos a isso.
E para os pacientes que são padrão 3, né, que tem essa deficiência da maxila muito para trás, isso é muito positivo, né? Porque o potencial nosso de realmente entregar uma melhora no crescimento é na fase da infância, né, pré-adolescência ali. Depois disso a gente não consegue resultado, né? Então isso pro tratamento em si também eu acho que é muito positivo. Mas eu acho que isso realmente tem mudado bastante, assim. Não, mudou muito. E daí tinha uma situação que eu ia falar disso. Do paciente que chegava já adulto, porque vamos falar no começo dos anos 2000 ali, foi quando eu formei, eu comecei a ver, tinha bastante disso. Era a questão do quê? Do paciente procurar o início de ortodontia e buscar cirurgia ortognática sem nunca ter sido tratado. Então tinha muito mais indicação de expansão cirúrgica da maxila. Entendi. Então, e muitas vezes o paciente tinha que fazer 2 cirurgias, que era primeiro a expansão para depois a cirurgia ortognática. Então, você imagina num tratamento, você vender uma cirurgia, vender, que eu falo assim, o paciente concordar em ter um bom resultado fazendo uma cirurgia, você imagina você fazer ele concordar com 2. Sim. Então só aí já é uma vantagem se você puder contar com o MARP para não ter que fazer 2 cirurgias. Então, não, com certeza, isso é um ganho. Nesse ponto, o MARP é mágico de fazer isso. Ele tem muito bom resultado. Eu fiz a live com o Alexandre Magno, acho que um mês atrás, não lembro, acho que talvez mais, que foi quem me ensinou e introduziu essa parte do MARP aqui em Bauru. A primeira vez que eu vi ele fazendo, e ele que me passou toda essa expertise que ele tem com isso até hoje. E acho que o Alexandre tem muito bom resultado em MARP em adulto, sabe? Se não for a pessoa... É que assim, tem muita gente boa no Brasil, não vou falar, é ruim falar nome, né? Depois você esquece de outros profissionais. Mas o Alexandre foi quem eu vi de perto e quem eu vi os resultados acontecerem, sabe? Entendi. Eu assisti a live que você fez com ele, eu vi que ele tá fazendo há bastante tempo já, né? Muito tempo. Mas uma coisa que eu acho que acontece, porque eu tenho casos aqui de pacientes que... não tão antigos assim, mas que já se submeteram a 2 cirurgias. Primeiro a expansão cirúrgica, para depois a ortognática. É que o MARP é uma coisa que tem crescido agora, né? Mas ainda não é todo lugar que você encontra quem faça, né? Então, às vezes eu tenho casos de pacientes, por exemplo, que são referenciados para mim por cirurgiões, que o cirurgião fala, olha, preciso que você instale o disjuntor porque eu vou fazer a disjunção cirúrgica, né? E às vezes o profissional ainda não domina a técnica, né? Ou opta por não fazer, né? Então, mas assim, eu acho que é uma felicidade isso estar mudando, porque realmente para o paciente o conforto é muito maior, né? Evitar um procedimento. Então isso tem. Já tive sucesso com expansão com o MARP, né? Lógico, toda técnica tem seu insucesso. Teve um caso que eu tive que refazer a expansão no adulto, mas isso a maioria teve muito bom resultado. Você conseguiu identificar assim, o porquê, Zé, que você acha que nesse caso você teve um insucesso? O que eu tive, que o Alexandre teve, até a gente já comentou sobre isso, foram pacientes que tinham um padrão face longa, que precisavam de aumentar o tamanho da parte superior, aumentar o tamanho do arco. Não sei se o volume ósseo é maior. Esse paciente eu refiz o expansor e depois conseguiu ter uma boa expansão da maxila. Porque tem um outro ponto que a gente vê, que eu não sei se você vai concordar comigo, mas a questão de quando a gente vai avaliar modelo, você acha que não faz isso, mas a maioria só vê sempre assim, o de baixo está no tamanho, eu tenho que sempre ganhar em cima. E às vezes você pode diminuir embaixo. Sim. Né? Diminuir embaixo também é uma jogada. Sim, fazer a construção do arco. Também é só você fazer isso programado, né? Não montar os brackets de uma vez, não passar o fio de uma vez só, que você consegue ter uma construção do arco inferior. Às vezes até mesmo com slice, com desgaste interproximal, é uma opção. Eu não consigo expandir em cima. Se eu diminuir um pouco embaixo, em cima encaixa. Para que você vai fazer uma expansão no paciente se ele vai ganhar pouco? Então, isso é um dos aspectos que eu, às vezes, avalio em meus pacientes, que eu penso assim, de não precisar, às vezes, de uma disjunção, justamente porque eu consigo trabalhar as 2 arcadas. Eu consigo fazer, às vezes, constrição inferior também. Muitas vezes o inferior tá vestibularizado, né? Ele precisa de uma lingualização. Então, eu acho isso importante de ser avaliado também. Então, e muitas vezes todo mundo só pensa o quê? O de baixo está pronto, eu tenho que pensar o de cima para mais. Ganhar em cima. Sempre ganhar em cima.
E esquece que embaixo pode ser diminuído, né? Com certeza. Com certeza. Então, acho que essa é uma ferramenta que a gente tem que ver, principalmente paciente padrão 3, né? Porque se você for pensar, ele já cresce, né? E isso já está descrito, que a largura intercanino aumenta, porque os dentes de baixo tendem a ir para trás, então o arco sempre está um pouco maior, e a parte de cima, ela tenta buscar os dentes de baixo, então acaba vestibularizando os incisivos e diminuindo a distância intercanino superior. Então, isso cria o que? Quando você avalia, está tudo ao contrário, né? Exatamente. E é o que você falou, o desafio é você encontrar até onde você consegue compensar ali, né? Entender, né, o que aconteceu e compensar, né? E é uma sensação de que eu tenho, assim, de trabalhos que eu vejo, né, de resultados clínicos, que às vezes existe uma indicação ali que poderia ser um pouco menos. Eu tenho muito essa visão de fazer ortodontia minimalista, né? Que eu acho que eu trouxe do Dino isso, né? Foi meu professor da minha base de formação, assim. E tentar entregar... Eu olho o paciente e sempre pergunto, né? É isso aqui que eu faria em mim? Né? O que eu gostaria que fizessem em mim, né? Claro. Será que eu precisaria me submeter a uma disjunção nesse caso? Se eu achar que tem que ser para ficar bom, pô, vamos fazer. Agora, tem que ser, acho que, bem avaliado aí, né? Porque, Gui, todo tratamento tem consequências depois, né? Sim. Por exemplo, o paciente, você fala, não, a expansão é tranquilo, tá? É tranquilo nos outros, né? Se fosse em você fazer a expansão, a ativação, você ficar com o aparelho um tempo como contenção, atrapalha a alimentação, a higienização é difícil, então, você convencer um paciente... Dependendo da atividade para a pessoa, por mais que seja momentâneo, mas a limitação estética que envolve, né, são vários fatores que implicam ali, né? Não é claro, tem que fazer, senão não tem jeito. Vai ter um resultado, tudo bem, a gente faz valer a pena. Agora, é que às vezes a falta de conhecimento faz você fazer as coisas e acaba depois, você indica sem ter conhecimento, isso acaba dando resultado, acaba melhorando sempre alguma coisa, né? Porque todo tratamento pode trazer alguma melhora. Sempre melhora. Mas eu também fico pensando nisso, será que valeria a pena? Putz, mas o cara já passou num colega que indicou isso, será que eu vou fazer a mesma coisa? Eu tô pensando muito louco de mudar, sabe? É duro isso daí. É difícil. E eu não sei como é que tem sido para vocês, porque até essa questão que você falou de rede social, informação que chega muito para os pacientes, né? Muitos deles chegam até a gente já meio com um conceito formado do que ele quer, né? Ele escolhe, né? Acho que antigamente, assim, não sei se eu vivi essa época, mas, sei lá, uns 20 anos atrás, o que o profissional falou tá falado, não havia discussão, né? Sim. Hoje em dia eu acho que o paciente já chega argumentando mais por ter mais acesso à informação. E muitos deles já conhecem, cirurgia ortognática, por exemplo, eles já conhecem qual é o processo, fala, eu não quero fazer de jeito nenhum, né? Não dá chance nem do cirurgião conversar, né? Nem de conversar. Quando eu acho que tem indicação, eu sempre digo, não, mas conversa, né? Só conversa com o cirurgião. Não vai matar ninguém conversar, né? Se você conversar e não quiser, beleza, mas pelo menos conversa, né? E você faz muito bem de fazer isso, viu, Gui? De fazer o paciente conversar, porque hoje eu ainda fiz uma consulta de um paciente que está buscando tratamento ortodôntico e cirúrgico, né? E eu falei para ele, agora tem que decidir. Porque não dá pra assim, vou pôr aparelho e vou ver. Não, você tem que saber para onde vai. Não tem jeito. É o que eu falo para os pacientes. Eu falo assim, a gente pode demorar 6 meses para começar seu tratamento, mas a gente só vai começar na hora que tiver tudo definido, né? E o paciente, principalmente, estiver seguro da escolha que foi feita. Falei, enquanto tiver indeciso e inseguro, é melhor não fazer nada, né? Principalmente ortognática, que se ele esperar um ano para fazer, não é isso que vai, né? Então... Sabe que tem um negócio que eu falo? Que todo paciente que vem na primeira consulta, mesmo que ele tenha discrepância, que tenha mordida errada, eu falo assim, você vai decidir se você quer operar ou não no retorno, não é hoje. Hoje você só vai escutar e vão conversar. Isso. Não pode assim, não, já vou levar. Não é uma compra de impulso. Eu costumo falar isso também. Você olha, e geralmente a primeira consulta você passa muita informação para o paciente, né? É difícil até ele sedimentar a informação que você deu. Então eu costumo falar isso também. Você vai pensar, a gente vai voltar a conversar, né? Decidir com calma, né? Não, mas eu quero fazer, pode marcar, eu quero fazer. Tá bom, mas você vai decidir no outro dia, dá um tempo pra... É uma coisa que eu sempre... É maturar a ideia, sabe? Maturar a ideia.
essa questão, uma coisa que eu tenho observado também, essa questão dos pacientes já chegarem com essa, às vezes, a decisão tomada, né? Não vou operar, eu vou operar, tá? Tem mais opinião formada na decisão do tratamento que vai ser feito, né? Isso que eu tenho sentido dos pacientes. Mas eu tenho casos, cara, até um que eu estou finalizando agora. O paciente, para mim, assim, se eu olhava a face dele, não era tão cirúrgico, mas se eu olhava a oclusão dele, eu disse, nossa, mas isso aqui não vai ficar bom se não operar. Só que esse questionamento dos pacientes, eu acho que tem, assim, ampliado os meus horizontes profissionais, porque esse paciente falou assim, olha, eu não quero operar de jeito nenhum. Se for para operar, eu não vou fazer nada, né? E às vezes eu olho os pacientes e, nossa, eu não posso deixar o paciente desse jeito. Eu sempre penso, o que eu posso fazer pelo menos para melhorar isso? E esse caso especificamente foi a gente está finalizando o caso dele, assim, está super compensado, mas ficou muito bacana, sabe? Eu usei mini implante extraovular nele também para facilitar a compensação, que eu acho que é uma ferramenta que também tem nos ajudado bastante aí, né, em fazer movimentos que antigamente a gente não conseguia, mas é o tipo de paciente que às vezes chega e amplia meu horizonte de possibilidade de tratamento, sabe? Porque quando eu comecei o tratamento eu falei para ele, olha... talvez o melhor, né? É muito limitado, tá? A gente pode tentar, só que eu sempre deixo o jogo, aí tem que jogar junto, é o mesmo time, né? A gente pode tentar e ver se a gente consegue ter uma melhora. Seu caso é cirúrgico, mas se você estiver disposto, a gente vai. E o paciente se dispôs, foi um paciente super colaborador também, que eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, né? Principalmente em casos compensatórios, assim, o paciente tem que estar engajado. Mas assim, para mim o resultado foi até surpreendente, sabe? Foi além do que eu imaginava conseguir, assim. E a questão da informação é difícil. Você sabe que eu usei aparelho fixo ano passado, né? Eu tirei o aparelho e fiz uma contenção... Fiz não, né? Eu fiz aqui com o Guilherme e ele fez uma clear, né? Uma contenção transparente e tal. Cheguei em casa, minha filha tem 10 anos. Ela olhou e falou assim, nossa pai, você tá com Invisalign? Eu falei, como que você sabe que Invisalign? Eu falei assim, não, mas não é plaquinha invisível. Eu falei assim, não, esse é uma contenção. Então eles já sabem hoje. Já sabe, né? Sabe. A rede social tá aí pra Daí eu falei, mundo, né? eu ainda perguntei, né? Onde você viu? Ela falou assim, vi no YouTube. Pois é. Que é o Invisalign First, que eles lançam lá. Então hoje já sabem antes de tudo. Então é normal isso daí, você escutar. O paciente hoje sabe bastante. E aí a internet faz isso, né? Você consegue procurar tudo. Uma coisa que eu acho que tudo tem um lado bom e o lado que é questionável, né? Sempre tem, né? Porque é muito interessante o paciente ter informação, realmente, porque eles ficam esclarecidos, acabam cuidando melhor, né? Se cuidando mais, assim, na questão da saúde bucal especificamente. Mas muita informação que chega também não é informação, às vezes, verdadeira, né? Você fala a própria empresa que você falou, você tem um marketing super forte, né? E isso é uma coisa que nós, profissionais, acho que a gente tem que ter um cuidado, assim, a gente respeitar, né, a opinião do paciente, mas a gente se posicionar, né, no sentido de esclarecer para ele o que é verdade e o que não é, né? Uma coisa que às vezes eu questiono, às vezes até alguns profissionais vão tão na onda da coisa do marketing, né, esquece um pouco de se posicionar. Você é um profissional de saúde, né, que você tá tratando um paciente, na caso de ortodontia, eu não tô aqui vendendo aparelho. Eu presto um serviço odontológico de saúde, né? É o que você falou, a caixinha de ferramentas, ela tem um monte de coisa, né? Para aquele paciente, né? O que vai ser bom, né? Ao longo da vida você acumula um monte de coisa, né? Que você vai aprendendo, isso não é para mim, isso eu não uso, isso daqui vai ser ruim para o paciente, não é para todo mundo. Tem que ter essa peneirada no que a gente aprende, é lógico, com certeza. Com certeza. Mas acho que a informação é boa no sentido assim, que todo mundo tendo acesso... tanto a gente quanto os pacientes não são enganados, né? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo. É lógico que a confiança vai do profissional, de você falar e vender. Mas ao mesmo tempo, já escutei muita gente falar assim, para tentar vender tratamento, por exemplo, que já escutei até, não, mas com alinhador para caso cirúrgico é melhor o preparo. Não é melhor. Alinhador é uma ferramenta. É uma ferramenta que pode alinhar os dentes, fazer um tratamento ortodôntico. Mas ele não pode falar que é melhor para isso. Não, ele é um dispositivo de mecânica do aparelho, né? Então, de movimentação dentária. Então não tem essa do melhor. Para alguns pacientes vai ser bom, para outros não.
Exatamente, né? E outra, não é a ferramenta que trata, é quem manuseia a ferramenta, né? Isso é uma coisa que, do alinhador, é uma coisa que eu sempre gosto de frisar isso para os pacientes, né? É só uma ferramenta, né? Ela pode ser boa, mas também tem suas limitações, né? Porque você vê informação na internet, parece que tudo é perfeito, né? Às vezes, mas não é assim, né? Tem suas limitações. Não é. Mas A gente começou a trabalhar no consultório com as próteses, fazendo coroa unitária sobre implante, por exemplo, quando começou a fazer tudo com fluxo digital, né? Vai um tempo para aprender, para ajustar. Então, não é assim, não, faz o escaneamento, desenha lá, manda imprimir e tá pronto. Não é. E tá pronto. Tem os ajustes, tem uma curva de aprendizado, não é assim tão... Assim, a gente falou do alinhador aqui, mas é qualquer ferramenta que a gente usa, né? O próprio scanner que você está falando lá, ferramenta digital, ela pode facilitar muito, aumentar a previsibilidade e precisão dos trabalhos, mas se você conseguir utilizar bem, né? Você tem que dominar a ferramenta, né? E é o que você falou, tem uma curva de aprendizado ali para fazer também, né? Você imagina a ferramenta sozinha não vai fazer mágica, né? Tipo, na cirurgia ortognática hoje, praticamente 100% é com fluxo digital, né? Isso já não, acho que não tem mais volta, a questão dos guias impressos e tudo mais. Uma pela simulação, né? Pelo que ele dá pra gente, assim, que você consegue conferir antes da cirurgia, mas se você pegasse, por exemplo, falasse pro Dr. Reinaldo que operou 40 anos do jeito convencional, vamos falar assim, analógico, você falar pra ele, não, o digital que dá resultado, o outro não. Como isso? Ele a vida inteira teve resultado bom... Pois é, com certeza. É que eu acho que a nossa geração tem um pouco disso, de aprender a tecnologia, porque a gente não tem como não aprender, né? Eu fui ter computador na residência, na época eu fiz a faculdade inteira e não tive um computador, nem celular, eu fui ter isso só depois. Agora, como que hoje você... não tinha não, cara. Como que você não tem um computador hoje? Biblioteca. Computador da biblioteca, né? Pois é, cara. Como que você não tem um computador hoje? E nem faz tanto tempo assim, né? Mas é bem isso, cara. Não tem como ficar sem mais. Você conhece alguém que não tem, assim, que trabalha, que não tem um celular, por exemplo? É difícil. Não tem, acho que não tem. Então a tecnologia, a gente tem que se adaptar. Se na nossa área tem coisa que é melhor com a tecnologia, com o fluxo digital, ou seja, usando scanner ou não, você fala, se isso traz um bem para o paciente, eu vou aprender e vou usar. Não tem que ter vergonha disso daí, de aprender coisa nova. Ô Zé, e fala para mim, até em relação a essa questão da tecnologia, assim, como é que você tem visto, né, as cirurgias que têm sido feitas com tratamento com alinhador, assim? Eu não porque, gosto assim, eu até imagino assim, que dá para fazer, mas com certeza tem suas limitações também, né? Então eu queria entender o que você enxerga mais de limitação para isso em relação a estabilidade ou resultado, pode haver alguma limitação? Não, a cirurgia pode acontecer sim, mas eu acho que você imagina quando a gente tem cirurgias que tem mudança de plano, às vezes um padrão 2 tem um avanço grande de mandíbula, dependendo do movimento, eu acho que é muito arriscado, e principalmente porque quando você assume um risco que não é seu, não importa, o risco vira seu, né? Quem tem um problema assim, que tem que ser corrigido é o paciente. Você está ali como profissional para entregar um resultado. Você não pode depois falar assim, não consegui porque não estava com o aparelho. Então, tem algumas coisas. Então, acho que ainda tem que melhorar essa parte desse protocolo da cirurgia com alinhador. Na verdade, eu não gosto. Assim, eu falo sempre, se puder, não faz preparo com o alinhador. Tenta fazer com o aparelho convencional. Mas é uma opinião minha, mas é uma tendência. E hoje, o paciente procurar o tratamento com alinhador é um caminho sem volta hoje, né? Porque muitos profissionais estão fazendo, estão nessa pegada de indicar cada vez mais, a tecnologia de certa forma melhorou. Então, os pacientes vêm pedindo, né? O paciente vem pedindo, às vezes não só pedindo, exigindo, né? Que também é uma coisa errada, porque o paciente exigir um tratamento, se ele fala para você, eu quero tratar, mas sem colar o incisivo, já vai chegar nesse ponto, entendeu? Pois é. Vai fazer assim, mas quem que é o responsável? Sou eu ou é você se não fizer, né? Então acaba chegando nesse ponto. Mas acho que tem algumas limitações em alguns movimentos. Eu fiz pouco caso ainda, se for ver. Acho que a gente já fiz 1 ou 2 casos apenas com alinhador de cirurgia ortognática. E eu não sei, às vezes, assim, para a cirurgia em si, seria possível, por exemplo, você faz o preparo com alinhador, se você quiser, na hora da cirurgia, você instala um aparelho fixo passivo, por exemplo?
Poderia ser uma uma possibilidade, Às vezes é sim. difícil, tem que ver uma coisa com avaliar isso com o paciente, né? Mas é uma possibilidade, né? Às vezes, para Mas, melhorar para vocês, mas né? se foi até a cirurgia sem, daí é mais fácil você fazer dispositivo ali na hora para realizar o bloqueio durante o transoperatório e para o paciente usar elástico depois no pós-cirúrgico. Uhum. E esse bloqueio, você acha o botão ou você acha que o mini implante é melhor? Não, daí a gente Intramolar, pode pôr mini implante no trans ou tem parafuso de bloqueio até que usa, que ele tem uma cabeça um pouco mais volumosa que ajuda ali na hora de fazer o posicionamento do osso durante a cirurgia. Então acaba tendo. Você coloca na hora. Coloca na hora, acaba tendo essa opção também ali. Põe na hora, né? Porque o paciente já vai estar com anestesia geral, é mais fácil instalar os mini implantes colocar, sempre depois. Com certeza. E é coisa rápida também, né? Esse parafuso rapidinho. Tendo espaço entre as raízes, ou já programa antes onde vai ser instalado, já coloca no vetor da força que vai usar o elástico para deixar isso para usar depois da cirurgia. Porque daí cada caso vai ter um vetor de força que vai precisar, né? Então já é igual quando vai planejar de colocar o gancho, você planeja de deixar o mini implante antes também. Já faz meio que dessa forma. Acaba sendo mais fácil. Mas a cirurgia é uma coisa de responsabilidade, né? Então tem essa questão de... Agora, o tratamento com alinhador ou não vai depender da maloclusão do caso e do ortodontista oferecer isso durante o tratamento. Se você lembrar, teve uma época que até se falava, assim, quando eu aprendi, né? Que não gostava de usar o estético mesmo para poder fazer cirurgia. Coisa que mudou hoje já, né? Usa-se, mas tem que ser um bom aparelho estético, porque tem aparelho estético que quebra muito, não, né? Tem isso. Imagina, quebrar um aparelho de cerâmica, você não encontra. Mas eu falo, mas antes era proibido, tipo assim, o caso que vai operar não pode colocar um aparelho estético. E hoje tem aparelho que aguenta a cirurgia, né? Aguenta assim, que dá para fazer a cirurgia com um aparelho estético, não tem problema. Estético. Ou que seja possível. Eu tenho o caso feito assim já, mas o que eu falo, você tem que ser um bom aparelho, né? Porque... Tem que ser um paciente que não vai detonar o aparelho durante o tratamento, né? Também tem isso, né? Eu usei em mim, assim, usei não, né? Usaram em mim, né? Quando eu fiz a ortodontia, eu usei estético em cima e ele durou assim, não quebrou nada durante o tratamento. Mas o que eu vi? Que eu não devia ter colocado, que no fim, por causa de tomar mate, tereré ou chimarrão, manchou muito. O aparelho manchou? Manchou pra caramba. Eu não sei exatamente qual que você usou, assim, mas existem aparelhos que são mais friáveis. Mesmo sendo de cerâmica, sabe? Você pega 2 aparelhos cerâmicos, assim, de marcas diferentes. Tem aparelhos que são mais friáveis, que quebram com muito mais facilidade. E assim, nem sempre o mais caro é o mais resistente. Então eu vi isso daí. Se tivesse colocado, eu hoje teria colocado o normal mesmo, o prateadinho mesmo. O normal. Mas já foi, Foi uma experiência. O estético em si eu falo para os pacientes, a única vantagem dele é a estética, o resto não tem nenhuma. Mas agora, para alguns pacientes a estética é muito importante, né? Eles querem muito, assim, então a gente acaba oferecendo também, mas para trabalhar até, né, o metálico é muito melhor, né? Não, com certeza. E falta 5 minutos, que passou rápido, hein, cara? Acho que faz tempo que a gente não conversava, acho que... Pois vamos ter que... Faz tempo que a gente não... Quando você vier pra cá, não vai poder faltar esse café, hein? Não vai não. Não, deve estar pra sair a cirurgia aí já. A última vez que a gente se viu, acho que foi na Abor, lá no Rio, né? Não, você acredita que faz mais tempo, cara? Mas você foi na Abor, não foi em 2019? Não fui. Não, nossa, faz mais tempo não fui. Cara. Eu acho que foi em Brasília. No encontro do Dino. Eu acho que foi. Nossa, acho que... Caramba, foi 2018, eu acho. Ou antes? Foi antes, 2018. Nossa, foi mais tempo, é verdade, cara. Foi lá, que faz tempo mesmo, cara. A gente fala assim de vez em quando por mensagem ou por telefone, mas ao vivo acho que já faz isso daí mesmo. Faz tempo mesmo, cara, é verdade. Você que tem aquele dia que a gente tava em Brasília, a gente foi almoçar no shopping ali, no Brasília Shopping, né? Lembra? A gente foi almoçar no shopping em frente. Do congresso. Depois, não sei porquê, ficou no meu paletó o seu crachá. Eu fui ver uns dias depois, tava comigo aqui o crachá seu do encontro. Você queria levar minha foto de recordação? Não, pior que não.
Tô brincando. Mas, putz, faz tempo mesmo, cara. Daí ficou um tempo, eu lembro que ficou um tempo pendurado na porta do escritório em casa, depois eu acabei jogando fora o meu, o seu e todo mundo. Tá vendo como você queria ficar lembrando? Não, eu falei, uma hora ele vai vir aqui, eu vou entregar e eu devolvo pra ele. Que coisa, né? E devolvo pra Mas é ele. isso. Mas Gui, esse mundo nosso assim é muito bom de trabalhar, né? Acho que isso eu tenho um prazer enorme de fazer o que eu faço, sabe? De poder melhorar um pouco a vida das pessoas. Acho que você também deve ter essa mesma sensação. Não, com certeza, acho que... Eu fiquei de falar um negócio, eu ia falar no começo, que foi aquela postagem sua de agradecer, sabe? De 3 pessoas que você fez faz uns dias. Ah, sim. É uma pegada muito bacana, né? Porque a gente às vezes passa o dia, um dia atrás do outro, sem parar pra ver, e muita gente faz parte de você ter um dia bom, né? Sim, cara. E às vezes até ter uma vida boa, né? Tem pessoas que têm um impacto tão grande na nossa vida, né? E eu parei assim, tem um monte de gente que facilita a minha vida, sabe? Vamos falar, facilita assim, faz ela ser mais leve durante o dia, faz as coisas não pesarem quando tem que ser feito. Então eu vi isso daí, eu gostei bastante do que você escreveu lá, do que você gravou, né? Você fez um vídeo no dia. Isso eu acho legal, cara, porque eu acho que tanto pra gente como pra pessoa, né, que a gente agradece assim, eu acho que isso é muito positivo mesmo. Aquele dia foi um dia interessante pra mim, porque eu acordei com aquela sensação muito forte, assim, sabe? Fiquei com vontade de falar aquilo pra algumas pessoas. Eu escolhi 3 e falei. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou dividir. Eu tive o retorno. Na verdade, eu fiz isso e tive o retorno das pessoas. As 3 pessoas, meio que elas que me agradeceram por ter agradecido, porque para elas aquilo foi muito bom ouvir aquilo, né? O motivo da minha gratidão, assim. E aquilo tomou uma proporção tão grande, assim, dentro de mim, uma energia tão boa, que eu falei, quer saber, eu vou... Tomara que outras pessoas consigam sentir isso também. Aí eu falei, eu vou falar, de repente alguém topa. E foi interessante que algumas pessoas fizeram, né? E depois vieram falar comigo. Nossa, eu fiz, foi muito legal, que ideia bacana. Então Não, e fez pensar no quê? Da gente, às vezes, no dia a dia, na correria, não parar pra pensar em quem ajuda, em quem... Pois é, sim. E às vezes coisas, o que você falou, coisas simples que transformam o nosso dia, né? Não é? Isso é... Com certeza, isso eu achei bem legal isso daí. Você tem essa pegada de dar uma energia boa, sempre que eu falo com você é assim. Eu tento, Zé, porque, sei lá, eu sempre tento compartilhar o que eu vejo, pelo menos em mim, assim, o que eu tenho de bom eu tento dividir, né? Eu acho que isso eu acho que é um propósito meu da vida. O que eu consigo perceber de bom em mim, eu sempre tento dividir. Se for bom pra alguém, tá ótimo. Se não fizer sentido também, tá tudo bem. Deu no lucro. Ô Gui, vai dar 1 minuto, vai faltar 1 minuto e vai cair aí, vai passar o tempo. Vamos agradecer. Te agradeço muito de aceitar o convite. Foi um papo. Acho que a gente poderia ficar aqui um tempão, com certeza, viu? Então acho que a gente poderia fazer mais pra frente. Quebrou o gelo de ter feito hoje aí, com certeza. Você falou muito bem aí. Tá bom? Isso aí, quebrou o gelo. Ficou um tema em aberto, mas conseguiu falar de bastante coisa ao mesmo tempo, que acho que vai ser útil para quem precisar das informações aí. Sim. E eu agradeço o convite, a confiança de sempre aí também, e tamo junto na parceria aí. Ok, com certeza. Sempre. Vou ficar esperando você aqui então, hein? Não, eu te aviso com certeza. Assim que eu souber que eu vou, eu te dou um alô. Eu devo chegar à noite para fazer a cirurgia no dia seguinte e ficar mais um dia, então vai ter tempo. Beleza. Vai ter tempo de eu conhecer aí e te ver com certeza, tá bom? Vai ser um prazerzão. Uma boa noite para vocês e vai lá. Zé, vamos encerrar. Amém. Noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se souber de alguém que esse conteúdo pode ajudar, peço para você compartilhar, se inscrever aqui no meu perfil e conto com vocês, com a sua audiência para os nossos próximos vídeos.